Mais um vídeo aqui no nosso mês do horror no Experimento 237. Eu sou claramente a Nádia da edição, porque eu achei melhor deixar pra fazer essa introdução depois de já ter gravado tudo pra não ocupar muito tempo dos meninos. Mas no vídeo de hoje eu recebo os ilustríssimos Carlos Voltor, Elvésio Parente e Sérgio Júnior do Frequência Fantasma. Então fica ligado que vai ser um bate-papo super maneiro sobre vários elementos de terror. E foi muito divertido de gravar, eu espero que seja divertido para vocês assistirem. Quando eu pensei em fazer uma série de vídeos sobre horror no canal e tal, lá no começo do ano, antes mesmo de eu ter efetivamente começado a produzir conteúdo, parará, eu sabia que eu ia querer fazer um mês do horror no Experimento 237 e eu sabia exatamente quem eu queria chamar, porque afinal de contas vocês são em alguma medida a minha própria referência quando o tema é horror. E aí veio a pandemia, tudo ficou mais difícil de fazer. E aí eu pensei, vou fazer uma mesa redonda, que não é mesa redonda porque não tem mesa, não é redonda, mas é ao vivo, vai ser legal, só que é gravado. Enfim, vocês entendem mais ou menos a vibe. E aí, evidentemente, eu precisava chamar o Elvis, do Podcrastinadores. O Elvis caiu? Acabou de cair. Caiu. Pronto, eu já tenho até blooper. E é claro que eu não poderia sonhar em falar em horror sem trazer os meus queridíssimos Elvésio Parente, meu colega lá de Podcrastinadores. Oi, Elvis. Oi, oi. Obrigado pelo convite. De nada. Obrigada por aceitar e por estar aqui. O Carlos Voltor, do Voltorama. Oi, Voltor. Olá. E o Sérgio, do Frequência Fantasma. Oi. Gente, oi. Meninos, muito obrigada pela presença. Fiquem à vontade para se apresentarem, fazer o jabá, falar do que vocês quiserem, para a gente depois poder começar o nosso papo. Até o Don't Stop Believing. Vamos lá. Eu sou o Elvésio Parente, sou músico, sou cineasta amador, pega mal, não sei, podcaster, crítico de cinema, voltei ao meu canal do YouTube, YouTube Eu Vi, com H e U, e um monte de tarefas que não pagam, ou se pagam, pagam pouco, mas pelo menos é uma vida boa, pelo menos eu me divirto, tenho muitos amigos, e eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer algo importante, isso é realmente importante. Dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, vai ter o filme do hospital que eu estou fazendo com o Voltor, aquele cara que está lá no cantinho, na outra tela. Agora a gente aleluia. A gente está fazendo um filme há 4 anos e parte do filme está pronta. O filme não está todo pronto, não sei se conseguiríamos... Não diria que estamos fazendo ele há 4 anos, a gente fez ele há 4 anos. A gente começou há 4 anos. A gente fez ele há 4 anos e aí estamos terminando agora. A primeira vez que eu fui naquele hospital foi no dia da cabine do La La Land. Porra. Cara. Pois é, eu tava pensando... Isso talvez... ainda foi tipo um bom tempo antes de você falar comigo. Talvez, não, pois é, isso foi foi... comigo? Não, eu fui, não, foi a segunda sozinho. vez. Pois eu fui naquela de talvez eu perca a La La Land, mas ok, eu quero conhecer essa locação. Mas então, para quem não sabe de nada, ofereceram pra gente um hospital abandonado que ia entrar em reforma, um prédio do século retrasado, uma parte do prédio que estava fechada há 20 anos, e pra gente filmar o que quisesse lá. Então a gente fez, eu, o Voltor e o Nicolas Queiroz, a gente pensou numa história, num filme em 3 episódios, e a gente filmou isso ao longo de 2017 e vários problemas surgiram no meio do caminho. Mas parte do filme está pronto, a meia hora de filme já está pronta e estará disponível no YouTube no dia 31 de outubro no canal Os Cara Velho Filmes 2. Eu já tenho o link, eu vou mandar para a Nádia o link e tem que ver no dia 31, porque eu só vou abrir esse link no dia 31 e não vou abrir e vou fechar logo depois. Eu explico por quê.
eu vou mandar o filme para festivais, e se o link está aberto, os festivais recusam. Então, a gente precisa ter o filme escondido, né? Mas no dia 31 é uma premiere online, todo mundo está liberado para assistir. E eu peço desculpas antecipadas pela censura, porque eu censurei uma breve cena de nudez que tem lá, porque o YouTube já me derrubou um canal uma vez por causa disso. O YouTube é puritano demais. Justo. Voltor, se apresente, faça seu jabá. Eu sou Carlos Voltor, eu também participo aí dos podcasts, também tô às vezes lá com podcastinadores também com vocês, tô Nerdcast, tô com um podcast meu agora chamado Clube dos Canoles, que eu falo sobre todos os lançamentos assim dos serviços de streaming, os principais lançamentos dos serviços de streaming, cinema. No momento só estamos falando de serviços de streaming porque cinemas estão fechados até segunda ordem, mas como daqui a pouco estão abrindo permanecer. de novo. Como deveriam permanecer. Mas já estão abrindo, pena que eu não vou ver os filmes que vão abrir nesses cinemas, porque eu não vou aos cinemas, pelo menos até eu me sentir seguro a isso. E eu espero que vocês façam o mesmo. Mas tô com esse podcast chamado Clube dos Canoles. Tô também com um canal na Twitch, que eu tô fazendo transmissão de jogos, eu abro para bate-papos, transmitir eventos, como, por exemplo, o DC Fandom. Tenho assistido filmes pela plataforma da Amazon Prime, que está disponível também para quem é assinante do Prime para assistir pela Twitch com outras pessoas. Então, também na Twitch, Voltorama, no YouTube, Voltorama, e nas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, @CarlosVoltor. Beleza. Sérgio, sua vez. Opa. Então, eu sou o Sérgio Júnior, o host lá do podcast Frequência Fantasma. E lá a gente costuma dizer que nós somos fãs de terror que conversam e falam sobre terror com outros fãs de terror. É só buscar lá na sua plataforma preferida ou no Spotify, podcast Frequência Fantasma, pra gente bater um papo. Na verdade, a gente fala que a gente usa os filmes de terror como desculpa, porque a gente pega o tema, conversa, fala da nossa vida, enfim. É mais por isso aí. Já participei de alguns episódios do Podcastinadores, também mais voltados pro terror, né? Quando o Caruso não tá com medinho e nem o GG. Na verdade, eles não estão participando, né? Então, mas é isso, gente. Procura a gente lá. A última participação do Sérgio no Podcastinadores foi sem o GG e sem o Tibério. Os dois ficaram com medinho, mas o Caruso não teve medinho. O Caruso foi lá. Quem sofreu dessa vez fui eu, né? Mas a gente deixa para vocês descobrirem o porquê lá no episódio. Bom. Só fala uma palavra, piercing. Que bom que foi essa palavra com P que você escolheu e não a outra. Caralho, que filme vocês viram? Vai ter que descobrir no episódio do Podcastinadores. O Vest tem que fazer um clima de mistério. Spoiler. Não, isso é pro Voltor, apaga o que eu falei. A ideia, então, é a gente conversar um pouquinho sobre esse gênero que nós quatro gostamos tanto. E eu queria começar com a primeira experiência de vocês com terror, horror e essas coisas creepy. Voltor, você lembra qual foi o primeiro filme ou desenho até de terror que você viu? Olha, eu acho que a sensação de medo, de ter ficado assustado e ter chorado, foi vendo História Sem Fim. Justo. História Sem Fim, eu acho que eu devia ter uns... Não lembro exatamente, mas tipo 5 anos. 4 para 5 anos, 5 para 6. Nessa faixa etária aí. E foi um filme que eu considerei... Era pesado. Uhum. Tipo, eu acho um filme... Hoje em dia já não sei se seria tão pesado para uma criança dessa idade, mas eu acho que é. Né? Porque o clima do filme é pesado. Pra quem não tenha assistido História Sem Fim, a premissa basicamente é de que o nada tá tomando conta de um reino mágico. Então imagina... O reino da fantasia. Imagina essa coisa de que tá tudo sendo apagado, tudo sendo consumido pelo nada, né? É bastante tenso, principalmente pra criança. E você tinha, assim, as cenas do garoto lendo, do Bastian, lendo o livro no porão do colégio, aí começa a tempestade lá fora. Então, tipo, ele se assusta lendo o livro, e aí você se assusta na experiência toda de ler aquele livro. E aí você tem a cena do pântano do sofrimento, você tem a cena, tipo... do Artax afundando na lama. Cara, essa cena é horrível. É pesadíssimo pra criança aquilo. E logo depois ele sendo salvo pelo Falcor, quando o lobo vai pegar ele. Então você tem momentos assim tensos e pesados dentro de um filme pra criança, né? Porque mal ou bem, História Sem Fim é pra criança. Sim. Então acho que esse foi o primeiro contato assim que eu tive com esse tipo de experiência.
né, de sentir medo, de ficar tenso. Depois disso eu descambei, tipo, com 12 anos já tava vendo Exorcista, com 8 anos tava vendo Evil Dead, eu fazia eu fazia sessão de terror lá em casa pra apresentar os filmes pra galera do colégio. Então, com 8, 9 anos, eu já tava vendo, tipo, Evil Dead. Tava tocando Era Evil Dead, era caralho, Sexta-feira né? 13. Aí já foi descambou. Tipo, Isso. mas História Sem Fim foi marcante. Tanto que, quando eu encontrei pela primeira vez vendendo o DVD, tipo, um relançamento especial, uma edição que tinha, eu paguei o preço que era na época, acho que foi até na loja da FENAC, que existia aqui no Rio, tipo, há muitos e muitos anos atrás. Acho que foi R$40 o DVD, foi um DVD caro. Mas eu não. Pra preço de quando tinha FENAC era muito caro, R$40 o DVD. Hoje em dia... Qualquer coisa da FENAC era caro. É. Tinha coisas muito boas que você não encontrava em lugar nenhum. Exatamente. Okay. Esse DVD do do História Sem Fim era uma coisa que não tinha. Eu não achava em lugar nenhum na época. Eu nunca tinha visto um DVD do História Sem Fim para vender. E aí ali eu achei. Aí depois apareceu que tem a História Sem Fim 1 e 2 na promoção da loja americana por R$9,90. E fez mas assim tem o você. 2 Mas tem o 2 que estragava a experiência. Não. Sérgio, você lembra da... Ai, desculpa, vai, volta. Não, mas foi isso, foi exatamente. Esse acho que foi o primeiro contato com o terror. E aí abriu as portas e aí fudeu. Abre a porteira. Sérgio, você lembra da sua primeira experiência com terror? Cara, com terror eu não lembro, assim, não. Mas eu lembro o primeiro filme que eu assisti de terror. E eu, assim, antes de eu falar, eu acho legal falar essa parada que o Voltor disse, que não necessariamente o terror, ele tá no filme de terror, né? E a gente fala isso muito lá no Frequência também, que a gente pega alguns filmes que não necessariamente são taxados de terror e que, cara, podem assustar de várias formas, né? Então tem toda essa gama, o terror também. Mas o primeiro filme que eu vi de terror, né? Eu vou até pegar aqui, ó. Olha esse camarada aqui, ó. Esse foi o primeiro filme de terror que eu vi lá na tela de sucessos, gloriosa tela de sucessos no SBT. Tinha 12 anos. E aí eu me caguei inteiro, eu não queria mais dormir, eu não conseguia mais. Porque, cara, o cara ele te ataca no momento que você tá mais frágil, que é no sono, né? Sim, então, assim, e que a gente tem zero controle, né? Tipo... Tem zero controle. Então, o primeiro filme que eu assisti foi esse, cara. Eu me apaixonei, eu fiquei com medo, mas eu falei, eu acho que eu vou tentar ver outra coisa. Aí que foi Chuck, o Boneco Assassino, e foi por aí. E aí também, a partir dos 12 anos, pronto, descambou. E você, Elvis, você lembra qual foi a sua primeira experiência com terror? Não lembro, eu tentei lembrar alguma coisa, mas eu não lembro quando é que eu comecei o cinema. Assim, para mim, ir ao cinema sempre fez parte da minha vida. Uhum. Eu lembro que quando eu tinha, isso assim, entra a musiquinha do GG, e aí, Petrópolis, anos 80, eu lembro que tinha eu estava na cultura inglesa e fizeram um cineclube lá que passava os filmes uma vez por semana, sei lá, uma vez por mês, não lembro como é que era. E nessa época, eu sei lá, tinha 11, 12 anos, eu vi Tubarão, eu vi Poltergeist, eu vi algumas coisas disso aí, mas eu não lembro qual foi a primeira experiência. Agora, aproveitando que a gente pode contar uma historinha, tem uma historinha que eu conto dessa época, que eu não sei, não vou saber quando, claro, mas a gente precisa contextualizar para quem não viveu essa época. Hoje em dia, você está vendo um filme no streaming, aí você pausa o filme e você, no dia seguinte, você volta de onde ele está pausado. Uhum. Mas a gente estava numa época que não tinha streaming, não tinha internet, não tinha DVD, não tinha videocassete em casa. A gente não tinha videocassete. Você via o que está passando na televisão e se não está passando mais na televisão, você não viu mais. É tipo o filme do hospital. Só no dia 31, você não viu, não vê mais. Aí, o que aconteceu é o seguinte, eu estava vendo um filme de terror e em casa, claro, de noite, e minha mãe disse, hora de dormir, porque amanhã de manhã vocês têm aula, e ok, isso não era um negócio traumatizante, isso era um negócio que fazia parte da nossa realidade, a gente tinha que parar no meio. Uhum. E aí, no dia seguinte, no colégio, eu perguntei para algumas pessoas como é que acaba o filme, eu não queria saber como é que acabava o filme. Eu lembrava que era um filme que tinha uns monstros que sugavam os ossos das pessoas e ficavam uns cadáveres moles no chão. E eu quero saber como é que acabou esse filme. E ninguém sabia, ninguém tinha visto o filme. E passaram-se anos, eu esqueci o nome do filme. E eu queria saber que filme era esse. Eu fiquei anos guardando essa ideia dos monstros que sugavam os ossos das pessoas. Até que anos depois eu consegui descobrir que é um filme chamado Ilha do Terror. É de 66, com Peter Cushing.
Olha! E o filme não é nada demais. Esses filmes ingleses dos anos 60, que não são nada, hoje em dia não são nada assustadores. Mas na época isso me assustou, primeiro porque eram monstros que sugavam os ossos, segundo porque eu não sabia o fim do filme. Cara, esse negócio de não saber o fim do filme dá um desespero, né? Eu lembro, quando eu era bem pequena, eu assisti, acho que era o Exorcista, o original, né? E eu parei de ver, era o Exorcista, assim, eu parei de ver exatamente na cena que a menina desce a escada de cabeça pra baixo. E aí eu fiquei, tipo, porque eu fiquei com medo, porque eu já tinha net, então eu já podia, né, voltar. Mas eu fiquei com muito cagaço desse momento da escada e tal, não sei o quê. E aí depois eu não conseguia lembrar qual era o filme, porque eu não lembrava o nome de jeito nenhum e tal. E aí eu queria saber como terminava, mas eu não conseguia nem explicar para as pessoas qual era. Então, assim, foi terrível na minha vida. Fui perseguida por essa imagem da menina descendo as escadas de ponte, sei lá. E aí, tempos depois, eu achei era tipo, um post que era 10 filmes de terror que você precisa assistir, ou alguma coisa assim, e aí a foto era essa cena. É esse. Aí eu consegui assistir, deu tudo certo. Essa coisa de fim de filme, eu lembro quando passou Coração Satânico no cinema, que eu já tinha minha mania de ficar vendo os créditos, porque afinal, créditos são coisas normais. Você vê o filme até o fim dos créditos. Uhum. E no Coração Satânico tinha o negócio do Mickey Rourke descendo no elevador e passando os créditos, e mostrava a imagem dele descendo no elevador. E aí, na última imagem, tela preta e um barulho. Aí eu pensando, como é que eu faço? Eu quero saber o que aconteceu agora. E fui discutir, só que que assistindo o filme no cinema, né, deram bola pra mim e tal. Como é que eu vou ver de novo? Não vou ver de novo, tem que esperar lançar. 6 meses depois apareceu o filme pra alugar em videocassete. Aí eu peguei o videocassete, foi até o fim. Aí quando chegou no fim, ele chega no elevador, abre a porta e ele fica com aquela cara de acabou. Era só isso. Sacanagem. Era melhor Assim, não ter descoberto. Esperando pra não ter nada demais. Tem algum clichê de terror que vocês, assim, adoram? É uma parada, tipo, se tem esse clichê, eu preciso assistir esse filme? Casa Mal Assombrada com a câmera se mexendo e mostrando coisas que não estavam lá. Ai, sim, isso é muito bom, né? Eu fiz um vídeo pro canal do Experimento falando sobre terror, horror, thriller, mistério, suspense e por que a gente mistura todos, porque eles são bem próximos e tal. E aí eu falei também sobre os tropes que eu mais gosto, né? Os clichês que eu mais gosto. Eu adoro filme de casa assombrada, principalmente quando é a família que ganhou um puta casarão irado e tal, mas é um casarão Kinder Ovo, sabe? Tipo, tem alguma coisa que você não sabe e tal. Eu adoro esse trope. E uma das coisas que eu mais gosto na antologia da Netflix, do Residência Hill, quer dizer, Residência Hill, Mansão Bly Residência e Hill, tal, Mansão é Bly. justamente esse jogo de, tipo, passa a câmera e aí do nada tem um fantasma, e você, tipo, ué, mas eu imaginei ou tinha aquilo mesmo? Eu adoro isso, é muito bom. Volta, você tem algum favorito? Eu gosto muito da coisa da falta de urgência nos assassinos. Que vai devagarzinho, né? Que é aquilo, todo assassino sinistro é lento. Ele não precisa correr. Ele sabe que a pessoa a quem ele tá indo atrás é idiota. É exatamente isso. Não precisa me cansar. Não precisa me cansar. Então, tipo, eu lembrei daquele curta que fizeram com o assassino com uma colher. Uma colher. O assassino mais lento com a arma mais ineficaz. Muito bom, cara. Esse tropo eu acho sensacional, que é tipo, e é um clássico de praticamente todos os filmes slasher, né? Todos os filmes, né, Elvésio? É foda, é bom pra caralho. É um clássico de filme slasher, tipo, de Jason, Freddy Krueger, Vamos ver se dia 31 de outubro. O Médico. Todos os clássicos, tipo, de terror que tem um assassino, você não vê esse assassino correndo. Uhum. E por isso, por exemplo, Pânico é um filme que foi muito bom na época que ele lançou. Porque naquela época ele subverteu praticamente todos os principais clichês de filme de terror. Uhum. Né? Como um assassino que corre e toma porrada. Cara, tem uma cena que eu lembro muito, e eu acho até que não é de um filme de terror propriamente dito, eu acho que é do Intriga, que é um filme que, sei lá, tem um monte de gente famosa, mas que muita gente nunca assistiu, que é, tipo, talvez seja
enfim, não lembro exatamente de qual filme que é, mas é exatamente essa cena, assim, do assassino indo atrás da pessoa e a pessoa berrando desesperada e tropeçando e caindo e não sei o quê, e o assassino, tipo, really? E só seguindo em frente pra chegar nela. Cara, eu acho tão bom isso, porque, assim, eu me sinto muito representada. Eu frequentemente digo para as pessoas que eu sou uma batata, assim, que eu sou muito, sei lá, qualquer coisa. Então, eu tenho plena consciência de que se eu visse um assassino vindo atrás de mim, eu ia ser a pessoa que corre, tropeça e cai, sabe? Eu ia ser a idiota que morre porque tá rastejando, tipo, não, por favor, não me mata. Ia ser eu, porque eu sou muito destabanada e tal. Então, assim, eu me sinto representada por essas pessoas idiotas dos filmes de terror. Tem uma variação desse tipo de pessoa, tem uma variação que é aquela coisa que geralmente é usada em filme de comédia. Uhum. Que é a pessoa que tá ali parada e de repente chega algum personagem que pra pessoa seja, tipo, geralmente isso acontecia muito em filmes de Ed Murphy, por causa do racismo e tudo mais, que era o cara negro, chegava, encostava na pessoa, ela olhava pra ele, não, leva tudo, toma meu dinheiro, toma minha carteira, não tô te roubando, não, ele tá me roubando, tipo... tipo a trope do pessoa idiota, que não sabe o que tá acontecendo em volta dela. Cara, esses clichês, já da gente falando de personagens meio idiotas, digamos assim, pode pegar mal. Mas, cara, eu adoro quando tem um grupo de adolescentes idiota. Porque eu gosto de ver o grupo de adolescentes idiotas se ferrando. Tipo assim, cara, não faz isso. Aí o cara faz isso e você fala, bem feito. Tinha que acontecer e isso me dá muita satisfação. E a primeira memória que eu tenho de um grupo de adolescentes idiotas é num filme que até, assim, ele não assusta, embora ele tenha todas as coisas de terror, porque ele é um filme Disney e tal, que é o Abracadabra, que tem as 3 irmãs bruxas. Que aí você tem lá, se acender a vela negra na noite de lua cheia do dia 31, não sei o que, se um virgem acender a vela. Aí o moleque vai lá e acende a vela. Eu, desgraça! Por que você fez isso? Que mongolice! Tem que morrer. Qual foi a lógica? Tem um filme que é maravilhoso nessa pegada, que é o Cabin in the Woods. Como é que é o nome dele em português? Cara, eu sei qual é. Segredo da Cabana. Segredo da Cabana. Esse Muito filme é bom pra caramba. Esse filme é muito bom. E ele te dá a explicação, tipo, por que as pessoas são idiotas e burras em filmes de terror. E eu acho isso maravilhoso. Aquilo ali é maravilhoso, né? O que eu acho legal desse Segredo da Cabana, sem dar spoilers, porque se você não viu, não leia nada sobre o filme e vai ver o que é. É porque você pensa que o filme é uma coisa, aí você pensa, não é isso, é outra coisa, e não, também não é essa outra coisa. Ele vai virando, né? É muito bom. Agora, essa coisa, o Volta falou do Segredo da Cabana, eu lembrei do Evil Dead, o novo, né, que a gente assistiu pra gravar o podcast, e eu tava assistindo, e aí a menina começa... O Fed Álvares. Isso, Fed Álvares. de 2013, eu gosto bastante, eu gosto de todos, eu gosto de todos eles. Não, eu gosto também, Bem feito, eu Elvis, aí, gosto ó. bastante desse. Cadê mas, assim, o seu Deus gosto. agora, Elvis? Eu gosto, mas não é Evil Dead, ué. Não, Isso. sim, é um outro filme, não é o Que Evil isso, Dead gente? com Ash, não é o Evil Dead do Sam Raimi. É tipo, Evil um Dead é demônio... galhofa, ponto. Evil Dead é galhofa, é a câmera correndo na floresta e galhofa. Não, o primeiro filme não é galhofa. O primeiro filme nem é tão galhofa. Olha, não é tão galhofa, mas é galhofa. É Ele não galhofa se porque é um filme de pretendia universidade. galhofa. Exatamente, ele não queria ser galhofa. Ele é um filme de faculdade do Sam Raimi. Ele era pra ser sério. Só que aí o Sam Raimi mesmo entendeu isso, que não ficou sério, e fez o 2. E usou Isso. pra Que, na sequência. que deixou aí ele fez a parada já zoada. Mas, assim, esse filme me deu muito esse gatilho do tipo, caraca, que gente besta. Porque a menina começa a surtar, e aí a galera, tipo, não, você só tá tendo crise de abstinência, fica aí, vai dar tudo certo, vamos trancar ela e tal. Eu tô tipo, gente, assim, tudo bem a crise de abstinência, mas será que não era melhor, então, ela ter um atendimento hospitalar, já que ela tá surtando nesse grau? Sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Então, sim, o clichê dos adolescentes idiotas são maravilhoso, cara, eu adoro. Mas tem uma parada também que a gente pensa, tipo, o quanto realmente a gente, empiricamente, os adolescentes daquela situação iriam pensar em um outro caminho. Tipo, eu penso em coisas básicas do tipo, beleza, tem um porão bizarro, cheio de coisa lá dentro que eu não faço ideia, não tem luz, tem um livro misterioso, eu não vou mexer nisso. Não importa a minha idade, eu não vou mexer nisso. Exatamente. Eu tenho curiosidade? Tenho, mas eu não sou idiota. É aquilo. Eu tenho a curiosidade, mas eu não vou. Voltou. O primeiro dia de filmagem da sua parte lá no hospital, quando a gente começou a filmar de noite,
Porque aconteceu o seguinte, a gente começou a filmar de noite, depois de umas 3 diárias, disseram, olha só, não pode mais ser de noite não, tá? Joga tudo fora. Basicamente Isso isso. foi um dos problemas. Foi um dos Mas principais então, problemas um dos comigo, dias por que eu exemplo. tava lá de noite, sozinho, quer dizer, sozinho não, vocês estavam filmando um lugar, eu pensei, vou explorar isso aqui. Eu tava lá explorando aquilo, me divertindo, sozinho, com a luz do celular. A péssima ideia. Porra! Ou o Eu adolescente sei de que eu tô fato no filme de filme, eu terror. tava me divertindo. É um hospital, ele tinha 5 andares, várias áreas bizarras, tinha necrotério, tinha sala de cirurgia, tinha vários espaços enormes e espaços pequenos. Tipo, tinha uma escada, por exemplo, na parte de trás do hospital, que passava só uma pessoa pra descer e uma pessoa pra subir. Então, tipo, era estreita. Uhum. Então, tipo, gravando lá de noite, de madrugada, teve muitas pessoas que ficaram se assustando com tudo. E tinha morcegos, não tinha nem ratos nem baratas porque eles detetizavam, mas tinha morcego. Uhum. Né? Então era morcego dando rasante em áreas grandes, né? Porque tinha uma área lá com mezaninos altos, com pé direito gigantesco. Chegou, eu acho que no terceiro dia de gravação, à noite, eu já tava tão acostumado com aquilo que, tipo, a gente tinha onde tinha luz, onde a gente estava iluminando, e a base onde a gente estava guardando as coisas. Entre os dois lugares era breu. Uhum. Né? Então, para você subir pro terceiro andar, você tinha que passar por todas as escadas, todos os corredores, no escuro completo. Eu já tava descendo no escuro completo no terceiro dia, como se fosse nada demais. Tipo, sem precisar nem de lanterna. Porque Cara, acabou a bateria do celular. Eu tinha que esperar alguém chegar aqui pra eu poder descer com essa pessoa. Eu falei, cara, foda-se. Eu já sei o caminho. Então, tipo... Eu, naquele dia, tava procurando alguma coisa pra assustar alguém. Só que eu não consegui achar nada. Eu só achei um carrinho de mão velho sem a roda fazendo barulho. Mas eu não sei se alguém se assustou com o barulho. Se ele a tivesse gente achou roda, você desde podia ninho de- empurrar e deixar ele sozinho, né? Tipo, imagina. A gente achou até ninho de pombo. Olha aí. Cara, Isso aí é realmente assustador. Isso aí, meu filho. Essa história do adolescente idiota, eu passei pelos dois ângulos, né? Assim, eu quando era mais nova, eu sempre fui cagona, mas se você me desafiasse, eu levava muito a sério. Eu ficava assim, não, agora eu vou. Duvido. Né? Agora eu vou ter que fazer e tal, porque eu não gostava de ser desafiada e demonstrar o meu grau de cagonice, embora todo mundo soubesse que eu sou cagona. Hoje em dia, eu já sou muito tipo, cara, não vou fazer isso, é uma idiotice, me parece uma péssima ideia, eu simplesmente não quero me expor a isso e tal. Porque principalmente em coisas que podem dar susto, não sei o que, eu tomo susto com tudo. Eu pareço um chihuahua, sabe? 90% do tempo tremedeira, assim. Porque, tipo, eu não sei o que acontece com o meu corpo, ele simplesmente tá sempre no modo de fuga, né? E aí, ano passado, a gente foi no Halloween Horror Nights, e na Universal, né, em Orlando. E, brother, a quantidade de susto imbecil que eu tomei... De nada, assim, porque a estrutura desse evento eles têm as casas assombradas, que aí, ok, você sabe que você vai entrar e vai tomar susto, e você até meio que consegue prever aonde vai ser o susto, mas ainda assim eu tomo o susto e tropeço e o monstro me pega, se for o caso. E tem umas áreas abertas que tem umas pessoas que ficam assustando as pessoas aleatoriamente enquanto elas estão passando. Eu me auto-assustava. Tipo, eu tô andando, eu via o ator, tipo, dando susto em outra pessoa, sabe? Então, assim, hoje em dia, se alguém me desafiar alguma coisa de medo, eu vou dizer, não vou fazer, eu sou cagona. E tem algum clichê que vocês simplesmente não suportam? Tipo, esse eu não aguento mais, eu nunca mais quero ver um filme que faça isso, ou, tipo, vamos esperar uns 50 anos até o próximo? Cara, tem um que eu fico muito puto. Que é com filme de found footage. Que o cara não larga a câmera por nada. Cara, tá o demônio atrás da pessoa. A pessoa está com o demônio atrás de você. Qual que é a justificativa de você segurar a câmera? Larga essa porra e sai correndo, meu filho. Pelo amor de Deus. Hoje em dia tem Entendeu? uma maneira fácil de você fazer isso. É só botar uma GoPro na cabeça. Justo. Aí, voltou. Boa. Pronto. Não, e Resolveu o problema. Não gasta mais. era onde eu ia chegar. Porque, assim, o que sempre me impressionou nesses filmes de found footage e tal, é que, tipo, você tá filmando assim. Brother, chegou o demônio, você não vai correr, tipo, sabe? Isso. Você vai correr com as duas mãos e a câmera tá sempre, tipo, aqui. Aí eu tô tipo, não é assim que você corre! Por que você tá correndo?
correndo. Eu não sei se já teve numa dessas paródias, se eles já fizeram isso, porque, tipo, se eu tiver fazer uma paródia, eu faria isso. O cara correr, largar a câmera, sair correndo, o demônio pegar a câmera e ir correndo com ele, filmando ele. Porra, muito mais irado, né? Faz um filme de. Não precisa ser demônio, mas de tipo serial killer, né? O cara vê e vai lá e corre atrás. Tem um filme nacional de found footage, não lembro qual o nome, mas eu também não quero lembrar porque é um filme muito ruim, muito ruim. Então, mesmo que eu lembrar o nome, eu não vou dizer qual é, mas ele tem uma parada inteligente, acho que talvez seja a única parada inteligente do filme, que é as pessoas vão para uma festa e ganham um celular e deixam o celular pendurado aqui. Então tá todo mundo se filmando sem se preocupar com o que tá filmando. Aí então justo, faz aí sentido. Justifica, mas, cara, o filme é muito ruim, então deixa eu falar. Então, eu acho que eu não tenho nenhum clichê que eu não gosto. Eu tenho problemas com filmes que mal utilizam clichês. Justo. Que eu acho que todo clichê é válido desde que bem utilizado. Né? Eu acho que se utilizarem bem, funciona. Mas tem algum que você acha que a galera erra muito, assim, tipo, há muito tempo você não vê bem feito? Cara, um clichê mal feito recente. Eu tô pensando assim que, porra, tem vários. Posso falar outro que eu fico puto? Pode. Quando falta o sinal. O mundo está feliz e contente, mas naquele momento caiu o sinal de tudo. Não tem sinal de internet, não tem sinal de celular. A Claro deixou de funcionar, tudo. E não sei se pode falar marca. Tudo deixou de funcionar, acabou. Não foi nada, entendeu? Cara, o cara tá na cidade. Esse foi o maior problema dos dias de hoje pra filme de terror. A invenção do celular. A invenção do celular fudeu com o filme de terror. Exatamente, tanto que filme de terror faz exatamente. Eles têm que se apoiar em algumas situações. Tipo, acabou o sinal. Não tem bateria. Tipo, perdi meu celular. Que é uma coisa que, tipo, todo mundo hoje em dia tá ligado em saber o que está acontecendo com o seu celular. Verdade. Tipo, ninguém larga o celular num canto, assim, tipo, principalmente adolescente. Mas olha, a falta de sinal derrubou o Elvis hoje, quando a gente estava aqui feliz e contente pra gravar. Então, podia ser. Em pleno 2020. Em pleno 2020. Olha só, tem uma coisa que me incomoda, não é um clichê, mas é uma coisa que me cansou, que vou ser polêmico agora, que é filme de zumbi. Tem tanto filme de zumbi ruim nos últimos anos, filme, série, aquela série terrível que ninguém mais aguenta, que eu parei na 4ª temporada, já estava chato demais, já está na 15ª temporada dos zumbis lá. E tem filme. Acho que tirando o Invasão Zumbi, aquele coreano, o Trem pro Busan, Train to Busan, tirando esse, nos últimos 10 anos eu não vi nada que presta de zumbi. E olha que eu vejo muita coisa de zumbi porque eu gosto do tema, quer dizer, eu gostava do tema. Só que, sabe, é comédia romântica de zumbi. E, cara, meu aí namorado tem tanta coisa. Zumbi. Pois é, e aí tem tanta coisa que você começa a questionar o outro lado, tipo, zumbi não tem sentido, gente. Se fosse um negócio tipo Extermínio, que é o filme lá do Danny Boyle, que as pessoas ficam doentes e as pessoas agem como se fossem zumbis, mas se dá um tiro, a pessoa morre. Ok, isso é um negócio que a gente... O zumbi, tecnicamente, não tem sentido. Então, você fazer um filme ou outro com aquilo, é um troço que é assustador. Só que é tanta coisa com zumbi que cansou. Cara, chega. Eu vi o Train to Busan, achei do cacete, um filmaço. O 2 já não presta. Quer dizer, não presta. Mas, cara, é tanta coisa que é igual que cansou. Eu não quero mais zumbi. Então, pra mim, zumbi parou. Fico com a minha manifestação de zumbis, que é um curta que eu fiz. Tem eu não tenho esse tipo de problema. Se tiver um filme bom de zumbi, eu quero ver. Exatamente isso. Acho que o meu problema é com quem não sabe utilizar um filme, fazer o tema legal, fazer a parada funcionar direito. Por exemplo, tem um filme hoje que eu acho que é o pior filme da minha vida. É literalmente o pior filme da minha vida. Se eu tiver a oportunidade de falar mal desse filme, eu vou falar. Então, por isso eu tô aqui falando dele. Justo. Que é um filme da Netflix. Que, seguindo o exemplo do Elvésio, um exemplo também que eu sigo, eu não vou falar o nome para que ninguém procure pela Netflix para assistir, para não dar o ibope e não correr riscos de que haja uma continuação, porque o filme deixa em aberto uma possível continuação. É um filme de terror que, tipo, o plot é bem básico e clichê. É tipo, uma mãe e um filho se mudam para uma casa. A casa, sei qual é o filme. Meu Deus do céu. Que é uma casa de veraneio, que tá sendo vendida pela irmã.
E aí eles vão ficar lá porque eles estão sem dinheiro, porque o pai morreu. E aí tem toda uma história dramática ali por trás que não serve pra nada. Então, basicamente, tudo que o filme constrói pra você, e esse eu acho que é o maior erro de não só desse filme, mas de qualquer filme que faça isso, ele te constrói uma premissa, e aí essa premissa, que a princípio, se ele te mostrou, é importante, né? Porque se a gente vê isso no filme, o filme separou aquele pedacinho ali, porra, isso aqui é importante, olha, tô te mostrando. Não leva a nada. Aí a próxima cena é uma outra premissa. E aí eles conhecem uma mulher no mercado que vai levar eles pra alguma coisa, e aí essa mulher não é nada. Não serve pra nada na história. Aí depois ela reaparece, ela volta falando, não, mas o marido dela tá morto, tá vivo, ninguém sabe, ela é louca, ela não é. Não serve pra nada. Não interfere em nada na história. Aí tem uma cena, que é a cena mais absurda, e idiota, e sem sentido que tem no filme, que é tipo, a pessoa que está perseguindo eles, né, esconde o celular dele na frente da caldeira no porão da casa. Aí ele pega o celular, escuta o celular tocando, ele vai lá, pega, meu Deus, o que esse celular tá fazendo aqui, né? O que aconteceu? Ele fica preocupado. E aí ele começa a olhar para um corredor. E ele vai nesse corredor. Ele começa a entrar no corredor, vai entrando. Aí o corredor vira de pedra, como se fosse uma caverna. E aí ele chega no final do corredor, a música num crescente, como de tensão. Aí esse final do corredor tá todo coberto com tábuas, fechado, lacrado. A música vai... E a gente nunca mais volta nesse corredor, a gente não faz ideia do que aconteceu ali dentro. Basicamente, aquelas tábuas não serviram de nada, aquilo ali foi simplesmente, ok, passou. Esse filme aí é um exemplo de um roteiro que não deveria ter sido filmado. Deveria ter sido revisado. Vamos revisar isso aqui. Não, ou foram, tipo, várias pessoas fizeram um roteiro e ninguém leu o que a outra pessoa estava escrevendo. Pode ser. Roteiro Frankenstein, né? Cada um faz uma parte. E é, tipo, aleatória. Porque é basicamente isso que tem no filme. São cenas soltas, aleatórias, que não fazem sentido num conjunto de coisas. Então, eu acho que bizarro. Eu acho que pode ser um problema, porque aqui eu vou evocar um mestre, que é o Hitchcock, por exemplo, que ele conta muita história com imagem. Então, tipo assim, ele consegue contar uma história em um filme filmando. Ele não precisa botar alguém falando ou um diálogo para contar a história daquela cena ou daquela coisa ali. E aí, às vezes, também pode ser isso, não sei, Volto, que eu senti um pouco disso também, que o cara, ele quis contextualizar algumas coisas só com imagens. Só que, cara, Por ele não conseguiu, vamos lá. Claro. Por exemplo, o que ele tentou contextualizar só com imagens? Porque... Tipo, essa cena aí que... essa cena que você falou, por exemplo, cara, tem alguma coisa estranha... É verdade. Porque, tipo assim, ele só cria tensão, ele fala que tem um perigo, alguma coisa, mas ele não te entrega ali, beleza, mas o que tem atrás disso aí de história pra gente poder mostrar? De fato, não tem jeito, é uma merda mesmo, gente. Eu tentei porque, aqui, mas... exatamente, o Hitchcock, ele te constrói com imagens, mas ele te dá um sentido pra aquilo, ele te leva a algum lugar. Ele vai te levando, vai criando a sua atenção, e a sua atenção leva pra alguma coisa. Nesse filme, ele te cria várias coisas, de momentos que podem ser tensão, mas que não te levam a lugar nenhum. Que não leva a lugar nenhum. A própria abertura do filme. Pra que serviu a morte do pai? Só pra mover eles pra aquela casa. A desculpa podia ser qualquer deles estarem indo pra lá. Qualquer uma. Pra que a gente precisou ver o pai morrendo? Pra que a gente precisou ver o carro acelerar? A morte do pai já é outra parada bizarra, porque um carro andando a 70 por hora, 80 por hora num beco. Atrás de um mercadinho. Né, onde o pai morre. Então, tipo, por que a gente viu isso? Porque, pensa comigo, um filme é um recorte de momentos. Né? E a gente espera que esse recorte, cada momento, tenha alguma importância, ou tenha algum significado pra gente entender a história que está sendo contada. Né? Esse é o básico. Tipo, você pode subverter isso? Até pode. Mas esse é o básico de um filme. Né? A gente está vendo um recorte de uma história pra gente compreender essa história. E aí tem essa cena que daí no final não se explica, só existiu mostrar o acidente para dizer que eles foram para aquela casa. Porque o pai não retorna num pensamento, não retorna numa situação em que aquela morte tenha sido importante acontecer para eles sobreviverem ou não sobreviverem naquele final. Como o garoto ser um atleta olímpico.
Cara, essa tecla é batida no filme várias e várias vezes. Que ele é um atleta olímpico, que ele tá tentando competir nas Olimpíadas, ele tá correndo pra competir nas Olimpíadas. Aí chega no final, ele tá, tipo, se sentindo fraco, ele não tá conseguindo correr. E aí, tipo, a gente, caraca, será que aquela velha tá envenenando ele? O que tá acontecendo? Será que o cara que invadiu a casa tá envenenando ele? Por que ele não tá mais conseguindo correr como ele corria antes? Porque o tempo inteiro ele começa a reclamar que não tá mais tendo fôlego, não tá conseguindo correr. E aí, no final do filme, o que ele faz? Ele corre normalmente, foge e se esconde na floresta. E aí, sem ter problema nenhum. E aí, pra piorar, ele tá caído na floresta, descansando, porque ele correu pra caramba. E aí o cara, tipo, no dia seguinte, chega na frente dele. E a gente volta de novo pro assassino que é lento. Exatamente. Aí, ó. É isso aí. Ó, gente, pelo amor de Deus, eu não tô comparando o Hitchcock com esse filme, não. Era só pra tentar entender o porquê que o cara... já foi tarde demais. Salvar, já era, já foi tarde demais. Já carteirinha comparou. de cinéfilo tá revogada. Já comparou. Eu acabei de me desinscrever do Frequência Fantasma. Depois dessa... Eu queria saber também, assim, existe um filme de terror que vocês acham que é, assim, super subestimado? Tipo, uma preciosidade que ninguém comenta, ninguém assiste, uma coisa que vocês acham que todo mundo devia conhecer? Sérgio. Putz, cara, eu não lembro aqui agora, cara. Pô, Elvis, vai, Elvis. Você quer falar? Vou tentar me lembrar de alguma coisa. Eu vou levantar uma polêmica, eu não vou falar um filme, eu vou falar uma situação, um negócio que eu já falei em outras ocasiões. Mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa. Eu acho que o que é subestimado é o terror nacional. Eu acho que existe um segredo de Tostines no terror nacional, que é vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais. O espectador não vai ao cinema para ver o filme de terror porque o filme não está passando. E o exibidor não passa porque o espectador não vai. Uhum. Então, quando você vê os números das bilheterias, esses Anabeles da vida, nada contra, mas eu ia procurar os números, mas desculpa, depois eu cato os números e mando. Tem sempre filmes de terror que estão entre as maiores bilheterias do ano aqui no Brasil. Os filmes que passam no shopping, filme que passa no multiplex, que a garotada vai lá e entra no cinema e faz farra e se diverte e tal. E os filmes nacionais não passam. Aí você pensa, ano passado eu vi Morto Não Fala, no Festival do Rio. Eu vi Mata Negra no Rio Fantastique. E quem mais conseguiu ver um filme desses no cinema, pagando ingresso? Quando um filme desses passa no cinema? Esses filmes não passam no cinema. Vai passar, vai ter um multiplex com 18 salas, vai estar passando um filme de terror nacional? É muito difícil. Então, acaba que existem filmes de terror, alguns são muito bons, alguns brasileiros são muito bons, outros são bons do nível do cinema médio americano, e as pessoas não têm acesso a esses filmes. Tá, isso é um troço que é ruim. Eu lembro que eu tentei, eu conversei com o Andrew Waddington, que ele fez o Juízo, que é um filme, que é um suspense sobrenatural, só que é produção da Conspiração Filmes, roteiro da Fernanda Torres, tem Fernanda Montenegro e Lima Duarte no elenco. E eu falei, cara, o teu filme precisa quebrar essa barreira que tem. E não quebrou, porque quem viu o Juízo no cinema? Ninguém viu o Juízo no cinema. Esses filmes não são lançados. E eu acho que eles deviam ser lançados porque o cinema nacional tem essa história de ou é a comédia Globo que todo mundo vê e todo mundo se diverte e tal, ou é aquele filme do Kleber Mendonça que vai para Cannes para ganhar festival, e que são dois gêneros que eu acho que são muito válidos, porque o cinema nacional precisa ter o sucesso blockbuster de comédia e precisa ter o filme que vai concorrer em festival. Eu acho que tudo isso vale. Só que tinha que também ter um espaço para o filme médio, sabe? Porque se a gente vai botar um filme, sei lá, um filme do Stallone meia boca no cinema e vai ter público, a gente pode pegar um filme nacional de ação meia boca e colocar no cinema também e vai ter público se ele estiver passando no cinema. Então, os filmes de gênero nacional, aí você pensa terror, você pensa ação, ficção científica eu não conheço, ficção científica brasileira, mas eu acho que tinha que ter espaço para esses filmes no circuitão. E acaba que quando o filme desse é lançado, eu lembro que o Rodrigo Aragão comentou, gente, Mata Negra vai estrear na semana que vem, vejam na primeira semana, porque se você não conseguir ver na primeira semana, ele não vai não vai conseguir ver. E aí, o que acontece? Eu não sei quando passou no Rio. Eu vi quando passou no festival. Eu não entrou em cartaz? Em qual cinema? Eu não sei se entrou quando entrou. Eu nem lembro de ter ouvido geralmente falar. entrou, acho que se entrou em poucos cinemas, em alguns cinemas mais isolados, não entrou em circuito grande, não entrou no multiplex. E o grande problema nisso é exatamente o que você falou, o público
quem vai lançar o filme não acredita que vai ter público e que o público não vai ver porque não tem filme passando. E existe também a coisa ainda existe o preconceito. Sim, no público ainda existe o preconceito com filme brasileiro, com filme nacional. Existe o preconceito do público com o filme e existe o preconceito do exibidor, que vai achar que não vai ter público. O preconceito é dos dois lados. Alguém precisava quebrar isso. Não, e eu acho que muito do preconceito do público vem também dessa coisa, assim, de, tipo, da comédia Globo ou do filme que vai pra Cannes pra ganhar premiação e tal. Que, por exemplo, eu não sou o público pra nenhum dos dois. Eu simplesmente não curto tanto e tal, não sei o quê. Então, assim, acaba que se a gente não é exposto às outras variedades de produção nacional que existem e que são super válidas e super importantes e tal, a gente fica para sempre achando que é só a Comédia Globo ou o filme Cabeça que vai para o festival, não sei o quê, não. E aí fica muito difícil de você criar o hábito de ir, né? É muito mais fácil você se arriscar num filme da Blumhouse, por exemplo, e sabendo que pode ser bom, pode ser ruim, porque a Blumhouse tem dos dois, do que você simplesmente dizer, eu vou assistir. Teve um filme que alguém elogiou a beça, que até era comédia, mas era uma comédia com pegada de horror, que agora eu esqueci. Acho que era pode ser o do Danilo Gentili? Vocês viram? Os Terminadores do Além contra a Loura do Banheiro? Isso. Cara, esse filme é divertido pra caramba. Foi o Elvésio. O filme não é bom. Tipo, o filme não é bom. O filme é um lixo. Só que é divertido. Sangue na cara o tempo todo. É cabeça explodindo e sangue na cara. Cara, é divertido. Definitivamente foi o Elvésio que falou isso. Porque eu lembrei agora, tipo, da descrição e tal. E, brother, eu nunca... Assim, eu não gosto do Danilo Gentili. Eu não gosto do tipo de humor dele e tal. Não sei o quê. Então, eu nunca me arriscaria. Tipo, não tem nada pra ver, eu vou ver esse, sabe? Tipo, e eu até, inclusive, lembro de ir ao cinema na época que isso estava passando e escolher qualquer bosta menos esse. Então, assim, eu acho que a gente precisa mesmo romper o preconceito, mas a gente precisa da ajuda também dos exibidores para abrir esse espaço para poder romper o preconceito. Aí fica a bola de neve para sempre, né? É terrível. Eu acho que a gente está agora com um problema maior, que eu acho que vai ser muito mais difícil a gente ver esses filmes no cinema. Como eu acho que vai ser muito mais difícil a gente ver a maioria dos filmes médios para baixo no cinema. Né? Devido a tudo que a gente está passando agora de pandemia, de crise... Né? Eu acho que as salas a gente vai perder muitas salas de cinema. Acho que até meio do ano que vem, talvez a gente não tenha todas as salas que a gente tinha no início do ano, desse ano, existindo. E eles vão ter que trabalhar para recuperar esse dinheiro. Então, vai ter que ser sempre salas cheias, sala com público. Então, eles vão focar, acho que muito mais em filmes grandes. E até a produção para filme, acho que no mundo inteiro vai cair. Acho que pro ano que vem. Então, eu acho que o maior desvio que a gente vai ter, eu acho que o maior caminho que a gente vai ter, tanto acho que lá fora já estão fazendo isso, a própria Disney já anunciou esse ano que o foco deles vai ser o Disney Plus. Então, os outros estúdios vão focar muito, acho que para streaming, para TV, que é um custo mais baixo de produção do que o cinema, até esse mercado se recuperar da crise que aconteceu agora por causa da pandemia. Então, eu acho que a gente tem hoje uma válvula de escape para esses filmes, que é os streamings. Tipo Netflix, Amazon, Globoplay, que mais que a gente tem aqui no Brasil? Stars, Darkflix. Todos esses... Hulu já tem aqui? Não, né? Hulu ainda não. Todos esses canais de streaming que a gente está tendo agora e estão crescendo aqui no Brasil, eu acho que são o melhor caminho para a gente botar o filme nacional, são o melhor caminho para a gente ter um público que comece a assistir esses filmes. E aí, mais para frente, eu acho que quando o cinema voltar a funcionar de uma forma mais conhecida pela gente... ele caiu. Ih, perdemos o Sérgio. Fantasma. Daqui a pouco ele volta. Vamos seguir depois. E seguir nesse caminho de, tipo, o cinema recuperar o seu investimento, recuperar a quantidade de filmes que vão ter para estrear, né? Eu acho que o melhor caminho para o cinema nacional é o serviço de streaming hoje. Pelo menos o cinema nacional mais alternativo, que não dá público, né? Que acaba morrendo na praia nessa tentativa de quebrar essa barreira que a gente tem no cinema. Você tem, Voltor, um filme que você acha que é super subestimado? Subestimado? Assim, um filminho B que ninguém comenta. Por exemplo, tem um filme de terror que eu gosto muito, mas que frequentemente não aparece nas listas e tal, que é o 13 Fantasmas.
Você lembra do 13 Fantasmas? Lembro. Eu lembro. Cara, é Que é o muito da casa legal. de vidro. É o da casa de vidro. A estética dele é muito maneira. O visual dos fantasmas é muito legal. A premissa toda é muito maneira. E ninguém lembra desse filme, assim, ele nunca aparece nas discussões e tal. E eu sempre fico assim, poxa, mas é o meu neném, é o meu precioso, sabe? Poxinha, vamos falar dele. E ainda tem o Salsicha do Scooby-Doo no filme. Então, poxa, vamos falar dele. eu tenho muito isso. Mas se você não tiver um subestimado, tem algum que seja superestimado? Pra mim, todos esses filmes, eu não sei se eles são superestimados, mas é o que está em voga, são os que fazem mais sucessinho. Esse universo aí que o James Wan criou, ele tem ali, tipo, fora os filmes que ele dirigiu, pra mim todos os outros são superestimados. Eu acho que o único ali que se salva desse momentum, assim, eu acho que é o Annabelle 2, Aham. que eu gosto muito como filme de terror. Mas Annabelle 1, Annabelle 3, a Freira. A Freira, pra mim, é filme de comédia. A É Freira filme é só tipo Evil Dead jumpscare, 2. E é mais tipo Evil Dead 2. Você tem um herói. No final, você tem você tem até música do herói matando o monstro. É verdade. Quando ele ganha no final. Então, tipo, é muito mais esse tipo de filme. Ele cresceu ali com os filmes de terror bons, porque Invocação do Mal é muito bom. O The Conjuring, né? A primeira Invocação do Mal eu acho muito legal. O 2 também é bem legal. Mas Dois quando Invocação saiu. do Mal e os dois Sobrenatural são muito bons. São muito Os bons. 4 que ele dirigiu são muito bons. Então, quando sai da mão dele, vira outra coisa. Tipo, Maldição da Chorona. Tipo. Eu até essa semana tava comentando, né, que acho que foi o HBO Go, não sei, um dos canais de streaming grandes fez uma lista de filmes pra se assistir de terror agora em outubro do Halloween. E aí tinha lá, terror baixo, médio, alto e extremo. Aí a Annabelle 3 estava no extremo. Eu falei, caraca, que lista é essa? Quem fez essa lista? Tipo, o que tá acontecendo? Você tava falando da Invocação do Mal, eu tive uma experiência muito legal assistindo Invocação do Mal, que foi o seguinte, eu saí da faculdade, tipo, de tarde, fui eu e um grupo de 3 amigas assistir. E uma delas é muito cagona, não gosta de ver filme de terror, foi pela farra de estar indo no cinema, tipo, pós-faculdade e tal. E aí a gente foi, era uma sessão que tava vazia, não tinha, tipo, mais ninguém e tal, sei lá, tinha mais 2 pessoas, alguma coisa assim. E esse Invocação do Mal é aquele que tem a cena das palmas, né? Delas brincando de, tipo, Marco Polo com palma. Aí, tinha mais alguém na porra da sala do cinema. E esse débil mental percebeu que a gente tava, tipo, tomando susto com todas e qualquer coisas que aconteciam ao longo do filme. Ele pegou, num momento de tensão e silêncio, e fez... Eu nunca gritei tão alto na minha vida quanto nesse momento. E o cara não estava nem perto, mas como é a sala de cinema e estava muito silêncio, porque era um momento de tensão, de silêncio, cara, ele bateu a palma. Eu juro, eu cheguei a dar um mortal na cadeira, assim, sabe? Tipo, ferrou. E aí... Eu lembro de uma experiência oposta de cinema lotado em filmes de terror. Era A Hora do Espanto, o primeiro Hora do Espanto. Tem uma cena, não sei se... Bom, todo quem viu o filme vai lembrar que tem uma cena que a mulher, a namorada do cara vira uma vampira, e aí ele abraça ela, volta a ter uma cara normal, e aí ele abraça ela, tipo aquele momento de e tal, eu sou do bem e tal, e aí quando ela vira, ela tá com um bocão enorme, que era uma boca feita de maquiagem, mas era um troço muito assustador. Né? E nesse momento eu estava vendo no cinema, aqui em Copacabana, era o cinema Copacabana, o Cinema Arte Copacabana, não sei, na parte de cima, no canto do cinema. Então aquele vira com aquele bocão, aí vai o cinema todo. Eu vi aquele berro em movimento. Esses momentos, assim, da galera gritando junto é sempre muito divertido, né? Eu lembro, a gente foi assistir algum outro filme de terror desses que é mais de jump scare e tal, e eu já disse, eu tomo susto à toa. E aí teve um susto muito besta, eu acho, inclusive, que foi no A Freira, que a gente foi numa sessão de meia-noite, povo do conselho e tal. E teve um susto besta e só eu gritei sozinha. E aí foi aquele momento assim, tem e logo seguido de tipo, kkkk do cinema inteiro. E eu sou rainha desses momentos, porque eu sempre me assusto com idiotice. Então assim, e o Jaime, meu marido, é muito
babaca. Porque ele sabe que eu me assusto, então ele vê que eu tô tensa, aí ele vai e me cutuca. E aí eu vou sozinha. Então, cara, é terrível. Eu sempre pago mico vendo filme de terror. Inclusive, nunca vou poder ir numa cabine de filme de terror, porque a chance de eu atrapalhar é muito grande. Então, tem que ir Agora, Acho que falando agora de cabine de filme de terror, teve uma cabine, eu não lembro se você tava, Elvésio, que foi o MTV O Despertar. Tu tava? é capaz de sim. Tava me lembro. dublado o filme. Acho que eu vi, acho que eu tava. Mas o que Que tem? foi uma das piores experiências de filme de terror, porque o filme era uma merda tão grande. Era uma merda tão grande. Eu acho que ele só não é pior do que o outro lá da Netflix que eu tava falando mais cedo. E ainda Deixa tava. Fala. Não, termina. Que eu vou Ele ainda falar outra tava dublado. E mal dublado. O filme tava, tipo, era terrível, terrível. E ele usava muito desses. Basicamente todos os tropes de casa. Tinha a casa mal assombrada, tinha o garoto possuído que ninguém sabia que estava possuído e se desconfiava que outra pessoa estava possuída. Então tem vários elementos. Esse é um que eles vão ver o filme Amityville no meio do filme? Sim. Eu vi Sim. esse filme, é ruim. E essa porta, quando eles abrem, que eles vão ver o filme do Amityville, quando dizem que tá no universo e que existem os filmes de Amityville, eu achei, caraca, esse filme vai ser maneiro. Eles têm a chance aí de fazer o filme ser legal. Tipo, vão inventar uma história, tipo, cara, vai ser legal. E aí, simplesmente, eles esquecem disso. Tipo, ela faz uns amiguinhos no colégio que falam da casa, que vamos ver o filme. Você não viu o filme, você precisa ver o filme. Vamos fazer uma sessão pra ver o filme. E aí, depois, esses amiguinhos todos desaparecem do filme. E nunca mais voltam. Então, tipo, pra nada aquilo. Mas... Agora, você tava falando de coisa superestimada. Eu não vou pensar em nenhum caso assim, caso específico de filme de terror superestimado, mas tem uma coisa que me incomoda muito, que é algo que o Voltor deu uma pincelada, mas vamos a fundo. O robozinho da Netflix, que deveria sugerir filmes para você de acordo com o que você gostou e o que você não gostou, ele sugere isso, mas antes ele sugere o lixo que ele produziu. Sim. Então tem muito filme ruim da Netflix sendo oferecido como se fosse algo bom. Não, cara, esse filme não é bom. Não. Outro dia, eu vou até lembrar do nome, A Cura. Acho que é A Cura. É um filme que tem até uma ideia boa. E se ele tivesse... Oi, Sérgio! Voltei. Se ele tivesse... Falando em Ele tem clichês, 2h30. Se ele tivesse 1h30 a menos, talvez ele fosse melhor. Mas não, mas eu lembro. Eu vi esse filme também no cinema. O filme Esse não filme... é ruim. Mas ele Eu acho também que não é tem, bom. ele tem 40 minutos a mais do que ele deveria ter. E aí, ele já apareceu como sugestão pra mim várias vezes de coisa... Não, cara, não me sugere isso. Esse filme não é uma boa sugestão. Não faça isso, Netflix. Você está se queimando quando você sugere coisas ruins. Isso é uma coisa ruim mesmo do Netflix. Eles sempre tentam empurrar as produções deles, né? Mas... Pois é. É do jogo. É o preço que a gente paga para ter acesso ao treco, Não, além do preço. O preço que eu pago tá na mensalidade. Deveria ter. Uma coisa que você falou também, essa coisa do filme de zumbi, eu tenho um problema hoje com filmes de exorcismo. Por quê? Porque eu acho que... Porque já bateram muito nessa tecla e ninguém sabe fazer direito. Justo. Eu acho que de exorcismo tem 2 filmes que pra mim ainda são, tipo, filmes muito fodas de exorcismo. Que eu acho que abrem bastante o leque aí, que é O Exorcista e O Exorcismo de Emily Rose. Emily Rose é muito bom, né? São, então, tipo, temáticas completamente diferentes, que em cima do tema exorcismo, né? Mas que seguem caminhos bem distintos, né? E vai pra uma história que eu gosto muito, que eu até pensei em escrever sobre, que é o pós-exorcismo. Uhum. O que acontece, né? As consequências. O que acontece, né? Ou com aquela família, né? Se a mulher sobreviveu, se o espírito foi jogado pra fora, como é que ela volta a conviver com as pessoas que ela tentou matar, ou que viram tudo o que aconteceu, né? Ou como é que é essa vida pós o exorcismo? Eu gosto dessa ela ideia. mesma, né? Como é que você lida com o fato de que você tinha um espírito maligno dentro de você e tal, assim? É bem Exato, legal. é uma ideia que eu acho que nunca foi explorada direito. Aí o Emily volta. Rose meio que segue pra esse caminho. Eu tava até escrevendo um livro. Mas manda ver. Cara, Diga, tem Sérgio. um filme sobre exorcismo que eu não sei se vocês já assistiram, que agora eu vou pagar um bem de cultzinho chato pra cacete, que é um filme da Polônia, se eu não me engano, chamado Madre Joana dos Anjos, da década de 60. Olha só, polonês e da década de 60, a chance de eu ter assistido é tipo
muito baixa. Como é que Cara, é o nome? esse filme, Madre Joana dos Anjos, Não me é até Não, difícil não de vi. você Eu achar. Não. Qual é a desse filme? não conheço. Cara, é um filme muito doido que é meio que baseado numa história real, digamos assim, né? Ou então de lendas de história real, de fato que aconteceu num convento onde uma freira foi possuída. Uhum. Só que o filme ele é muito incômodo, né? Eu acho que primeiro pelo o jeito que ele é filmado assim e pela cultura polonesa ser um pouco diferente, apesar de acontecer num ambiente católico, né, de igreja que a gente é muito identificável para gente, o filme é muito assim desconfortável em algumas cenas, né? Mesmo falando sobre exorcismo, eu não acho ele uma obra de arte, meu Deus, mas eu acho um filme diferente assim. O problema é que ele é difícil de você encontrar hoje. Não é fácil você achar. Então é difícil de você assistir, né? Mas se você achar aí, você pirata da internet, aí Jack Sparrow, manda um abraço aí. Se você Navegantes achar, de mares mais profundos, né? fica a dica aí. Desses filmes antigos, assim, diferenciados, né? Você tem aí o... Não são diferenciados, né? São até mainstream. Não sei se seriam mainstream. Os filmes do Dario Argento seriam mainstream? Seriam já coisas hoje consideradas normais ou cult ainda? Ou é Difícil muito... você Não, ver é alguém cult, falando de é cult. Suspiria. É. É muito É difícil. cult, é cult. É cult. É. Mesmo a Porque- refilmagem, quando passou a refilmagem, falaram um pouco. E que é A refilmagem que... maravilhosa, Eu fica adoro a refilmagem também. Eu gosto bastante. Não, mas são filmes completamente diferentes. São filmes diferentes. São filmes completamente diferentes. Eu acho que ele se apropriou ali da ideia, mas ele criou uma outra coisa. O filme do Dario Argento é maravilhoso, porque apesar de efeitos que não casam mais hoje, tipo, são toscos para os dias de hoje, o clima que ele constrói, a cor, a música, A música. o ambiente de tensão que ele te dá naquele filme é maravilhoso. E até hoje é maravilhoso. O novo Suspiria, ele não te dá esses elementos, mas ele te traz uns elementos de terror muito bons. Vou te falar que aquela cena da mulher dançando e se quebrando no meio da dança, aquela cena é sensacional. Porra, aquela cena é maravilhosa, é maravilhosa, é Aquela muito cena bem é feita. sensacional. Maravilhosa. Eu acho que os dois filmes têm seu valor. E o Dario Argento, eu acho que o Suspiria dele é incomparável. Até ele mesmo não conseguiu chegar nos pés do Suspiria fazendo a própria trilogia, né? Fazendo os outros dois filmes. O Inferno e qual era o outro? Olha só, eu preciso Não defender lembro. o Inferno, porque o Inferno tem trilha sonora do Keith Emerson. E Keith Emerson foi o maior tecladista da história. Então, qualquer coisa que ele fez, como esse filme, ou aquele Falcões da Noite com o Stallone e o Rutger Hauer e o Billy Dee Williams, são filmes Tá que são... defendido. Pois é. O filme não é ruim, mas não é um Suspiria. Aham. É. Não, mas tem o Keith Emerson, então é melhor do que qualquer outra coisa que o Dario Argento já fez. Então é melhor que Suspiria? É melhor que Suspiria, porque o Suspiria não tem o Keith Emerson. Uma curiosidade que eu tava pesquisando pra gravar no último episódio. Aí, ó. Que eu tava pesquisando pra gravar no último episódio do Frequência, o próprio Suspiria, ele é baseado num ensaio, né? Meio que numa peça de teatro e tal. E eu acho isso do filme muito legal, porque parece que o filme todo é uma peça de teatro. E ele tem alguns elementos ali, em algumas cenas que lembram muito teatro. É Eu verdade. acho diferente, assim. Eu acho bem bacana. Mas tem. E aí você vai, tipo. Tem um filme que eu vi recentemente, que é do To the Devil a Daughter. Uma Filha para o Diabo, Natasha Kinski novinha. Natasha Kinski. Uhum. É um filme, tipo, Não vi tem uns esse. filmes antigos, assim, bem interessantes de terror. Principalmente dos anos 60 e 70, Sim. que pegam essa coisa mais psicológica. Você tem aqueles mais pesados, tipo Saló, você tem uns filmes pesadinhos ali. Cara, Saló. Saló é uma experiência que eu acho que é necessária para a evolução do cinéfilo, mas é uma experiência que eu não recomendo para ninguém, porque é um filme É desgraçado. não é ruim, ele não é ruim porque não é um filme ruim. É um filme que te passa uma sensação São pesada péssima. e péssima. É igual a Então, galera assim- ficou com o Hereditário, tipo... Não, pior. Pior. Cara, não. Pior. Muito pior. Ele te faz mal. Você sai do filme mal. E eu não consigo imaginar alguém que veja Saló e diga, tô de boa. legal. Não tem como estar de boa. É um filme que te destrói. Eu Porque- entendo o lado como cultura, como história do cinema. Então, se você quer ver, você é amigo cinéfilo que nunca viu, vai lá, mas, cara, eu não recomendo. Saiba que é uma experiência pesada. É uma experiência pesada e que você vai ficar traumatizado.
Eu, por exemplo, nas minhas listas de recomendação de filmes pesados, esse eu nem incluo. Olha. Tá, tipo, Serbian Movie tá lá. Tá, tipo, Centopeia Humana 2 tá lá. Mas esse filme não tá. Eu lembro que Pink Flamingos é um filme que também é bizarro, o filme do John Waters, que é Também. bizarro e tem um monte de coisas muito bizarras, mas Pink Flamingos tem um clima engraçado, tem um clima diferente. agradável. É. Você termina o Pink Flamingos, você até ri. Tá, é um filme que também é desagradável. Você ri, só que é aquilo, você ri enquanto vomita. Pois é. O outro não, o outro você vomita e procura. Você chora enquanto vomita. Você chora, vomita e procura uma navalha pra cortar os pulsos. É, tipo isso. Tem um filme que não é de terror, mas ele te dá uma sensação de nojeira e de tipo, de escárnio pesadíssimo, que é um filme alemão chamado Wetlands. Esse eu não conheço. Não É lembro. É tipo, eu vou mostrar, porque aí você decide, Nádia, se você vai ou não apresentar isso. Colocar o trailer. Bota o trailer, talvez, desse filme. Por quê? Bom, eu evidentemente escolhi não botar, mas o link do trailer vai estar na descrição do vídeo. Então, se você estiver curioso, você procura lá na descrição aqui embaixo, que você pode assistir por sua conta e risco. Acho que eu não vou botar o trailer no Bem, né? vídeo final. Bem família. Esse é um filme pra família tradicional brasileira aí. Ó. Isso. Como é que eu tiro agora isso? Eu acho que é só tipo, parar de... Se eu soubesse como. Ah, eu também não sei, socorro. Vamos terminar vendo essa mulher pausada aí. Tá, tela preta. Caraca! Cadê? Último áudio, stop filmes- vídeo. Deixa eu ver se eu consigo. Não! Não é Não. stop vídeo! Stop. É. Stop participant sharing. Eu consigo parar. Ah, Consegui! Aê! Ah, Aprendendo ao vivo. É. Então, esse filme ele é bem nojento. É, Tipo, e eu acho que ele é pior do que muito filme de terror que tem por aí. com certeza. Pelo menos Sentido. em quesito desconforto, com certeza. Exato. um off-topic, para não precisa entrar não, mas se alguém quiser ver um filme que não é nada de terror, mas é muito violento, tem um filme indonésio que eu vi na Netflix, A Noite Nos Persegue. Eu vou até fazer um vídeo sobre esse filme. Vou anotar aqui pra você. É um filme indonésio de ação, tem muitos que são bem legais, eu sou fã dos dois The Raid, e esse filme não é a qualidade de imagem do The Raid, só que é tipo um diretor de terror filmando um filme de ação com porrada, assim, a porrada é muito forte, é muito violenta e tem muito gore na tela. Eu acho que eu nunca vi brigas tão violentas, assim. E não é filme de terror, não, é filme de ação bem feito, porradaria muito bem filmada. Só que são pedaços de corpos, muita arma. Isso é uma arma parada branca, que é revólver, muito foda. explosão. Isso é uma parada que é muito foda, porque a gente falando de filme de terror, mas muitos filmes que a gente assiste normais, filmes de aventura, filmes de ação, filmes de romance, usam elementos de filmes de terror pra criar tensão, pra criar impacto em você, né? Pra criar aquela sensação de desconforto. Então, tipo, terror tá praticamente em pouquinho dele em tudo que a gente assiste. Eu hoje publiquei lá no YouTube do Experimento um vídeo falando sobre instâncias de terror em Star Wars. E aí, assim, eu contei de histórias que foram publicadas e tal, que tem essa pegada do terror e tal, mas um momento que eu citei também, muito rapidinho, é o momento do Rogue One, quando o Vader acende o sabre no corredor da nave rebelde. Cara, aquilo é, assim, o momento de horror, né? Você tá no meio de uma puta tensão danada e tal, e o monstro aparece e não tem nada que você possa fazer pra se salvar daquele momento. Só chorar. Né? Não tem nada que você possa fazer, apenas morrer. Exato. Então, assim, isso é uma coisa que é engraçada, porque eu tô fazendo as publicações sobre terror e tal lá no Experimento, e muita gente dizendo, eu sou muito cagão, eu não sei lidar, eu não gosto de terror porque eu fico com medo e tal. Eu tô tipo, filho, terror tá em várias coisas que você consome que você nem enxerga. Então, assim, não é necessariamente que você é muito cagão. Às vezes é uma questão de que você ainda não achou o terror para você, né? O terror que vai falar com o seu espírito. Mas, assim, existe um terror para você, com certeza.
A forma que eu assisto terror muitas vezes, e aí veio evoluindo com o tempo. É tipo assim, eu não sei se vocês também sentem isso. É desafiando o filme. Quando eu vou começar o filme, eu falo assim, eu quero ver se ele vai conseguir me assustar, entendeu? Quero Mas no ver bom me dar sentido, cagaço. tipo assim, porque como a gente começa a ver muito filme, a gente começa a ver várias coisas se repetindo, né? Então a gente começa a se perguntar, vamos ver se essa proposta vai valer a pena, vamos ver se eu vou comprar e tal, e tal, e tal. Eu acho, às vezes, que é uma visão meio ruim, porque você limita um pouco, você não se entrega muitas vezes, e beleza, vamos viver a experiência aqui e tal. Mas Eu acho que não é é nem uma um forma. problema só da entrega. Eu acho que, tipo, hoje em dia são pouquíssimos os filmes que eu assisto que realmente vão me surpreender, Então, vão realmente me é isso causar aí. um medo. Hoje eu já fico satisfeito quando o filme me faz ficar um pouco arrepiado. Justo. Pode Arrepiou já, crer. porra, caralho, que foda. Né? Eu Tipo, não sei, eu não me lembro a última vez que eu senti medo vendo um filme de terror, é, mas eu curto me divertir vendo aquilo. Se eu me divirto vendo aquilo, ok, beleza. E eu exato. gosto de ser surpreendido. Eu gosto de ver coisas que, legal, nunca imaginava que isso ia acontecer desse jeito. Eu prefiro assim. Pô, tem uma cena, pra ter uma ideia, uma das cenas assim que eu lembro sempre, que me deixou arrepiado, nem é filme de terror. Foi no filme do Shyamalan, Sinais. No momento que tá a câmera no Brasil e Na passa o festinha. alien no Ai, fundo. aquilo é horrível. Porra, aquela cena, quando eu vi a primeira vez, caralho, que foda, maneiro. É. Tipo, dá aquele arrepio. Mas, tipo, realmente, que nem o Verso, sentir medo, tipo, de ficar com medo do filme. Eu acho que a sensação mais perto que eu tive disso foi quando eu assisti a primeira vez Sobrenatural, do James Aham. Wan. É. Né, que tem alguns momentos ali, e eu tava assistindo ainda com uns amigos aqui em casa, então a gente construiu também um clima para assistir o filme de terror, né, Aham. tava todo mundo com tudo apagado a casa inteira, 2h pouca da manhã, vamos ver filme de terror. Né? Isso é uma outra coisa, o Maneiro. clima também, às vezes, para você assistir um filme de terror, vai mudar a sua percepção a esse filme de terror. Sim. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que, assim, não tem nada pior do que você ir no cinema ver um filme de terror com um potencial namorado peguete, pessoa que você quer e tal. Brother, foi mal. Eu vou pro filme de terror, é pra eu sair desesperada. Eu não quero olhar pra você, pegar na sua mão, te dar beijinho. Eu não quero. Eu quero sair. Sou eu e o filme de terror e eu. Me respeita esse meu momento. Então, assim, não façam isso. Eu sei que pode parecer tentador, porque ela vai ficar com medo, aí você vai, abraça pra ela passar o medo e tal. Não, deixa ela curtir. Se ela for doida, que nem eu, deixa ela curtir o momento dela. Depois tem todo o tempo do mundo pra dar beijinho, mas assim, deixa ela curtir. Posso ser chato? Pode. Se você gosta dela, chama ela para assistir um filme no cinema. E depois vocês fazem o que vocês precisam fazer. Exatamente. O filme tá lá para ser assistido. De modo geral. Você pode chamar a pessoa para ver um filme de terror, para ver um filme, mas Qualquer é para ver o filme. filme. Vocês vão lá, vejam o filme. Eu lembro que a primeira eu vez. adolescente, essa era uma técnica muito. Porque, assim, meu período de, tipo, pré-adolescência e adolescência foi um período bastante prolífico de filmes de terror, esses mais porcaria possível, 60 continuações e tal. E aí era a técnica dos meninos, era tipo, eu vou levar ela pra ver Pânico, eu vou levar ela pra ver sei lá o quê. Brother, se eu tô vendo filme de terror, é pra eu ficar com medo, não é pra eu ficar com você. É pra eu ficar eu e o monstro e eu e o assassino e eu. E você não vai ser importante. Tava falando do filme que deixa assustado. Eu não me lembro a última vez que eu fiquei assustado, mas eu lembro a última vez que eu fiquei bolado com o filme, que foi quando eu vi Hack, o primeiro Hack, que para mim é o melhor filme até hoje já feito de câmera encontrada. Aliás, é um dos poucos bons filmes de câmera encontrada, porque tem essa justificativa. Foi o Sérgio que falou ou foi o Voltor que falou? Sérgio que falou do porquê. Tá preso. Que tem essa justificativa que o Sérgio falou de tem um porquê o cara não largar a câmera. É uma equipe de televisão. O cara é um profissional, é um câmera profissional que está lá filmando uma matéria. Então é claro que ele não vai largar a câmera. Tem um momento que a câmera é largada e eles estão discutindo. E você vê que a câmera está aqui no chão e a discussão está lá. O resto do filme está tudo na mão do cara porque ele tem que fazer aquilo. Ele tem que filmar aquilo. É que nem cinegrafista de guerra. É. O cara tá no meio de Pois uma é. guerra Assusta, tomando né? tiro e tá lá, tem que gravar. Eu vi esse filme, acho que esse filme é 2007 ou 2008, não sei, e eu vi ele por meios Fala que era alternativos.
E não sei de quando. 2007, eu fui por meios 2007. alternativos sozinho em casa e eu fiquei meio bolado quando eu vi aquilo. Eu pensei, cara, não que eu vou ter medo de. Mas, cara, eu fiquei, cara, que é isso que eu vi agora? E é tanto. Eu gostei tanto que quando esse filme foi lançado no cinema, eu não sabia que ia ser lançado em filme espanhol aqui no Brasil, nem sei pela. Quando ele passou no cinema, eu fui lá ver de novo. Eu gostei muito desse filme e eu fiquei bolado quando eu vi. Um filme que me deixou muito bolada, mas aí talvez seja por conta da experiência feminina overall, e é desse ano até, é o Homem Invisível, com a moça que Bom filme. faz, como chama, Bom gente? filme. Aquela série que todo mundo adora? Handmaid's Tale. Obrigada, Handmaid's Tale. O filme é bastante bom, assim, como filme de terror, mas a exploração do tipo, da histeria, né, que são coisas, clichês associados à mulher, e aí a gente é frequentemente ignorada no que a gente fala e tal, não sei o quê. Essa exploração da parte psicológica da parada, do gaslighting e tal, aquilo me deixou num desconforto o filme inteiro. Porque, assim, eu tenho amigas que passaram por relacionamentos abusivos terríveis e tal, de tipo, o cara perseguir mesmo. Então, assim, ver isso explorado, mas com um elemento a mais, que era o cara ser invisível, né? Tipo, cara, me deu uma ânsia, assim, eu passei o filme todo muito, muito, muito nervosa, eu demorei muito para relaxar pós-filme por causa disso. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar um pouco mais também no cinema de modo geral, mas principalmente no cinema de terror. Essas coisas que são pequenas e cotidianas, mas que são situações de terror, Que afetam bastante. que afetam Sim. muito. E um outro filme que tem uma situação que é bastante ordinária, claro que ela depois é ampliada pra caramba com outros elementos do filme, mas o Corra, eu sempre achei, assim, quando eu soube do filme e tal, eu achei muito curioso um filme de terror que começa com o namorado sendo apresentado para os pais. Porque, assim, é um momento aterrorizante, né? Assim, quando você vai conhecer os pais da sua namorada a primeira vez, ainda mais no contexto do Corra, família branca e o namorado negro e tal, é um momento de muito terror. Mas e se esse momento de terror normal for ampliado para uma coisa muito pior, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente podia explorar um pouco mais, que eu acho que dá bastante pano para manga para coisas inovadoras dentro desse cenário. Tem um filme que trata um pouco disso, não nisso, na verdade, mas que tem esse tema de abuso, que eu gosto muito, que é o I Spit on Your Grave. Uhum. O original ou a refilmagem? Ou tanto faz? Original eu prefiro, mas a refilmagem, a primeira parte da refilmagem, que já fizeram acho que 3, mas São 3. a Mas o primeira primeiro é bem refilmagem é muito bom. Que é aquela parada clássica da mulher indo sozinha para uma cabana, e ali ela vai ser atacada porque ela é uma mulher sozinha numa cabana. E é um medo que existe, né? De você estar na rua sozinha, de você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem é aquela pessoa que tá ali atrás. E é basicamente isso a história do filme, né? E é forte. Já várias amigas minhas que assistiram esse filme, para elas esse filme é pesadíssimo. Sim. Porque toca nesse ponto da mulher sozinha estar sempre correndo perigo. A gente estava falando da idiotice dos adolescentes e agora nesse sistema da mulher sozinha, eu, quando fui fazer o intercâmbio da Disney, a gente vai fazer o intercâmbio e mora num condomínio definido pela Disney e tal. E o meu era próximo de um shopping, mas você chegava até o shopping por uma rua bem isolada, que é tem um canal e tal. Então, assim, visualizem a cena. Você saía do shopping pela garagem, a pé. E aí você pegava uma ruazinha que tem um canal com muitas árvores e muitas coisas para você caminhar uns 15 minutos até chegar no seu condomínio. Só que eu ia pro shopping, tipo, tarde da noite, e voltava sozinha, tarde da noite, de noite, nos Estados Unidos, brasileira, fazendo intercâmbio, sem contato com ninguém, não tinha celular assim, com 3G, blá blá, tão fácil. E aí um dia eu tava voltando e eu comecei a ouvir umas pessoas atrás de mim. E eu falei assim, ferrou. É aqui que eu morro, né? Esse é o meu momento, é aqui que eu vou morrer. Porque, enfim, tal, tem muito serial killer nos Estados Unidos, aí a cabeça começa, né? Aí eu, caralho, ferrou, eu vou morrer. Aí comecei a andar mais rápido. E eu ouvi, eram 3 caras falando alguma coisa atrás de mim. Então eu comecei a andar mais rápido e eles começaram a andar mais rápido também. E aí eu, cara, ferrou, eu vou morrer, eu já tava preparando pra correr. Aí um deles gritou e eu consegui ouvir e gritou o meu nome. Aí eu falei, bom,
peraí. Aí, a idiota, parei e virei. Aí era meu namorado da Disney e 2 amigos que tinham me visto e falaram, cara, você não vai sozinha. Mas até lá eu tava tipo, eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer, socorro. Porque era isso, era a mulher sozinha num ambiente ermo e tal, não sei o quê. Então, assim, pra mim, esse filme é um dos de maior tensão, porque a gente tá sujeita mesmo, né? Então, assim... Nada daí a ver com o tema, mas tudo a ver com o que você falou. Eu teve uma época que eu morava em Petrópolis e tocava no Rio, e aí o meu esquema era os shows no ballroom, tipo de meia-noite às 2 da manhã e social de 2 às 3, e às 3 eu pegava o carro, 4 horas eu estava em casa. Uhum. Era mais ou menos esse o meu esquema uma vez por mês. E a Serra de Petrópolis me assustava um pouco, porque quando você está andando na Washington Luiz, tem gente em volta, e tem construção em volta, tem casa, tem fechado, mas existe civilização em volta. Quando você passa da metade da serra, não tem nada. Então, tipo, se eu tô no meio da serra, tem um carro parado, e eu paro, e um carro para ali, acabou, não tem o que fazer. Pois é. Então, sempre era um momento tenso quando eu estava na segunda metade da serra para chegar em casa. E aí teve um dia que eu estava voltando, que era casado com a mãe da Alice na época, e aí eu tinha um casinho mil pequeno, só que eu sabia cada curva da serra, porque eu subia e descia aquilo direto. E aí eu tô subindo a serra e eu tô vendo que tem um cara que ligou o farol e começou a vir. Eu não sei se o cara parou para mijar e continuou, eu não sei se o cara tinha más intenções ou não. Eu sei que o cara ligou e começou a me seguir. Aí eu falei para ela, se segura que esse cara não vai alcançar a gente, não. Cada curva eu ia naquele negócio de... Cheguei lá em cima, o cara não me alcançou. Sei lá se o cara tinha más intenções ou não. Mas... Eu vesse um herói. Não vou parar para perguntar. Tá vendo, Elvis? Depois você diz que Velozes e Furiosos ninguém se importa. Você teve seu momento Dominic Toretto. Tá pensando o quê? E tem uma coisa que hoje em dia eu falo, que eu não tenho medo de fantasma, eu não tenho medo de espírito, poltergeist, eu não tenho medo de nada disso. Eu falo, se existisse poltergeist, fantasma e espírito, eles estão aqui, não estão? Estão em volta da gente, estão o tempo inteiro. Beleza. E estão aí o tempo inteiro. Desde sempre. Não é uma novidade. Então, não estão fazendo nada de mal? Foda-se, tá bom, tô aqui. Agora, Volto, ser a gente humano... mora no Rio de Janeiro, Volto. Ser humano, cara... Tem medo de quê, Volto? Você vai ter medo de quê? Do poltergeist ou de 2 caras andando na moto? Né? Exatamente. Eu tenho medo de ser humano. É. Ser humano é a criatura que causa mais medo na humanidade, no mundo. Não digo nem na humanidade. Digo em todos os seres vivos da face da Terra. Imagina você tá Incluindo no a Rio Terra. de Janeiro à noite e vem uma moto com 2 ex-governadores. Fudeu. Aí é desespero. Puta, você lembra o urso do pica-pau? Tu fica ali, tudo caralho, fudeu, eu vou pra onde? Fudeu. Galera, a gente já tá com, acho que 1h30 de gravação, então acho que eu vou encerrar por aqui. Depois eu vou mandar para vocês, se vocês não se importarem, as perguntas que eu tinha preparado de Quickfire, assim, só para responder rapidinho, que aí eu monto uma imagem para quando eu for lançar o vídeo, eu uso isso no Instagram, que é tipo um filme, um diretor, uma cena e um subgênero de terror que vocês gostem e recomendem. Mas aí acho que também funciona super bem no Instagram, a gente resolve e aí a gente encerra para não ficar também super longo e super tarde. A gente pode roubar no jogo e um perguntar pro outro o que perguntou, o que vai responder para não... Pode, para não sair repetido. Para não sair a mesma coisa, né? Pode Beleza, sim, não tem problema. Então, James Wan é meu. Hitchcock Para a é meu. surpresa de um total de 0 pessoas. Eu quero... Não, James Wan. É porque o Sérgio, ele tem um negócio lá no Frequência Fantasma, eles têm uma relação de amor e ódio com o James Wan, então talvez ele queira Eu o James adoro Wan James Wan. só para eu provocar adoro. o colega dele lá do Frequência. Então eu vou de Sam Raimi. Deixa o Hitchcock pra lá, eu vou de Sam Raimi. Tá bom. Mas aí, então, depois a gente acerta isso, eu mando pra vocês Tá. a listinha certinho. Beleza. Muito obrigada pela participação de vocês, foi pra mim um prazer recebê-los aqui no meu cantinho aleatório do fandom, e espero que a gente possa conversar muitas outras vezes, e é isso. Pô, estamos Obrigado aí. pelo Valeu, convite. obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite aí. Só chamar. Beijoquinhas e até a próxima.